Você acompanha agora a meditação da Palavra do Senhor com o Padre João Carlos. E neste domingo, dia 25 de janeiro, terceiro domingo do tempo comum, domingo da Palavra de Deus, eu estou lhe trazendo a Santa Palavra para abençoar o seu dia. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Mateus 4, versículo 23. Neste terceiro domingo do tempo comum, nós estamos celebrando o Domingo da Palavra de Deus. Além do mês da Bíblia, em setembro, e o Dia da Bíblia, em 30 de setembro, nós temos também o Domingo da Palavra de Deus. Neste ano, o tema é A Palavra de Cristo habite entre vocês, que é da carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16. O evangelho de hoje, que está em Mateus, no capítulo 4, nos conta como Jesus, ao saber da prisão de João Batista, foi morar em Cafarnaum e começou a pregar o reino de Deus. Os primeiros seguidores eram pescadores e Jesus os convidou a pescarem gente com ele. O texto do evangelho de hoje termina com um pequeno resumo da atividade de Jesus. Ele andava por toda a Galileia, ensinando, pregando, curando. Podemos hoje manter o foco nessa atividade de Jesus, a pregação. Lemos no versículo 17, daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo, convertam-se, porque o reino dos céus está próximo. Então, em sua pregação, Jesus convocava a conversão, a mudança de vida, em vista do reino que estava próximo. No versículo 23, nós lemos, Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Então, pregava o evangelho do reino e, em realização da sua pregação, curava o povo de suas enfermidades. Assim, o reino ficava bem compreendido como intervenção salvadora de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo escreveu, de fato, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar a boa nova da salvação, sem me valer dos recursos da oratória, para não privar a cruz de Cristo de sua força própria. Então, é verdade, nas leituras de hoje podemos ter um foco especial na pregação de Jesus. Ao que parece, Jesus não pregava apenas repetindo as palavras dos pergaminhos, dos livros santos. Bom, em Nazaré, como certamente em todas as sinagogas, nós o vemos partir da leitura dos textos sagrados. Mas a novidade era a atualização que ele fazia daquelas palavras. Em Nazaré, por exemplo, ele disse, hoje se cumpriram as palavras que vocês acabaram de ouvir. Essa era a novidade de Jesus. Ele anunciava uma palavra viva, cheia de sentido para a vida dos seus ouvintes. Não era um repetidor dos escritos e da tradição, carregando o povo de obrigações com a lei, como era o caso dos fariseus. Nele, aquelas palavras se realizavam. Por ele, as antigas promessas tornavam-se vida. Pela sua pregação, as pessoas compreendiam a palavra como manifestação do amor misericordioso de Deus. Por isso, se admiravam como ele falava com autoridade, não como os escribas. O Papa Francisco, em 2019, escreveu uma carta apostólica marcando o terceiro domingo do tempo comum para a celebração, reflexão e divulgação da palavra de Deus.
Nessa carta, ele chamou a atenção para o fato do Espírito Santo tornar viva e atual a palavra escrita. Ele escreveu: para alcançar a finalidade salvífica, a Sagrada Escritura, sob a ação do Espírito Santo, transforma em palavra de Deus a palavra dos homens, escrita à maneira humana. O papel do Espírito Santo na Sagrada Escritura é fundamental. Sem a sua ação, estaria sempre iminente o risco de ficarmos fechados apenas no texto escrito, facilitando uma interpretação fundamentalista, da qual é necessário manter-se longe para não trair o caráter inspirado, dinâmico e espiritual que o texto possui. Até aqui palavras do Papa Francisco na Carta Apostólica sobre o Domingo da Palavra de Deus. O arcebispo de Santa Maria, Dom Leomar Brustolin, publicou nesta semana um belo artigo sobre essa comemoração. Nele se lê: o Domingo da Palavra é mais do que uma celebração litúrgica, é uma convocação. Deus abre diante de nós o grande livro de sua vontade e pergunta se queremos caminhar guiados por ele. A palavra é mapa, é lâmpada, é sol que nasce sobre nossas sombras. É promessa de que a vida pode ser mais humana e mais divina ao mesmo tempo. Sim, o Domingo da Palavra é o dia em que Deus recorda ao mundo que Ele ainda fala. E quem escuta, encontra o caminho. Quem acolhe, encontra a verdade. Quem vive, encontra a vida. Vamos guardar a mensagem. Nós estamos no Domingo da Palavra de Deus. Jesus, ao iniciar a sua missão, começou a pregar a conversão em vista do reino que estava chegando. Andava pelas sinagogas da Galileia, pregando o evangelho do reino e curando as enfermidades do povo. São Paulo afirmou que Cristo o mandou pregar a boa nova da salvação. O conteúdo da pregação é o anúncio do reino de Deus que chegou com Jesus como reconciliação, vida plena, perdão, salvação. O povo distinguia claramente a pregação de Jesus da pregação dos fariseus. Jesus, com os textos e a tradição da fé do seu povo, comunicava o tempo novo que estava chegando pela misericórdia de Deus. Os fariseus, repetindo as normas e os mandamentos dos livros ou da tradição, colocavam pesadas cargas nas costas do povo. O Espírito Santo é quem vivifica a palavra. Ele que inspirou os autores sagrados, continua inspirando a igreja e os seus filhos a compreenderem e a acolherem a mensagem divina para suas vidas. O Espírito Santo continua nos ajudando a acolher a palavra da salvação, particularmente na pregação litúrgica e na leitura orante da palavra de Deus. Jesus andava por toda a Galileia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. Mateus 4, versículo 23. Cinco segundos para você falar com Deus. Senhor Jesus, estamos felizes por estar celebrando hoje o Domingo da Palavra de Deus. Tu és o Cristo, o ungido pelo Espírito Santo para a missão. Assim, não és apenas um grande pregador da Palavra de Deus, mas tu mesmo és a Palavra, a própria Palavra, o Verbo feito carne. Dá-nos, Senhor, o teu Santo Espírito para compreendermos as Escrituras e para te conhecer e amar ainda mais. O Papa Francisco, Senhor,
falou para a gente ter mais confiança na ação do Espírito. Ele continua a realizar a sua inspiração quando a igreja ensina a Sagrada Escritura, quando o magistério a interpreta de forma autêntica e quando cada um de nós faz dela a sua norma espiritual. Senhor, livra-nos do fundamentalismo que interpreta tudo ao pé da letra, sem o discernimento do espírito e da inteligência humana. E não nos deixes, Senhor, viver indiferentes às tuas abençoadas palavras, com que nos conduzes como bom pastor. Seja bendito o teu santo nome, hoje e sempre. Amém. E agora, por favor, incline um pouco a sua cabeça para receber a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor tenha misericórdia de ti. O Senhor te dê a paz. E te abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos viver a palavra. Ponha a sua Bíblia hoje em destaque aí na sua casa e nela leia o Evangelho de hoje, Mateus 4, de 12 a 23. Um abençoado domingo e até amanhã, se Deus quiser. E todas essas palavras, e todas essas palavras, e todas essas palavras Maria guardava no coração. E todas essas palavras, e todas essas palavras, e todas essas palavras Maria guardava no coração. Ave gratia plena, a Deus nada é impossível. Vence o teu temor, a Deus nada é impossível. O Filho vai gerar, a Deus nada é impossível. Do Altíssimo Senhor, a Deus nada é impossível. E todas essas palavras, e todas essas palavras, e todas essas palavras Maria guardava no coração. E todas essas palavras, e todas essas palavras, e todas essas palavras Maria guardava no coração. E como a data de hoje, 25 de janeiro, cai num domingo, omite-se a festa da conversão de São Paulo. De toda forma, eu aproveito essa data para um convite. Participe com a gente da peregrinação nos Passos de Paulo. Serão 12 dias visitando os lugares onde o apóstolo das nações viveu e atuou, na Grécia, na Turquia e em Roma. A saída é no dia 20 de outubro. Mais informações pelo zap 8199644899. Até amanhã, se Deus quiser.